Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. De volta com informações na Guardiã da Notícia. Agora é hora de conversar com o prefeito Caio Cunha, aqui de Mogi das Cruzes. Prefeito, obrigada mais uma vez por me receber aqui no seu gabinete. Vamos começar falando então, a gente estava conversando aqui nos bastidores, do Vagalume, né, que é o novo pronto atendimento infantil 24 horas. Como é que está a situação agora, depois de quase, já deu um mês que foi inaugurado? Já deu mais de um mês, já um mês e meio, né, mais ou menos. E como é que está hoje o atendimento? Foi equacionado, né? Porque aquele primeiro momento deu um boom. Eu peguei mães que estavam indo conhecer o hospital, né? Passear, porque acharam bonito. O Vagalume está sendo um sucesso, graças a Deus, né? A gente, mais do que ampliar, triplicar o número de leitos, a gente dobrou a capacidade de atendimento e logo nas primeiras semanas lotou. Então, assim, o que a gente fazia em 24 horas, em menos de 12 horas, a gente estava já atendendo. Muito por conta da curiosidade dos munícipes, né? Viram um espaço novo, um espaço bonito, né? Ficou bem lúdico o espaço. Então, muitas mães, muitos pais acabavam, ao invés de ir na UBS do seu bairro, acabava atravessando a cidade, às vezes, para conhecer o Vagalume, né? Lembrando que o Vagalume é um pronto atendimento, né? Então, quando a criança ela tem uma coriza, uma dorzinha de garganta, a própria UBS atende. Se é algo mais emergencial ou fora de horário de uma UBS, aí vai para o Vagalume. Mas, graças a Deus, está tudo bem equalizado e a tendência é ir pouco a pouco ajustando os processos e os detalhes do negócio entre um nível de excelência maior. Você chegou até a falar, né, o pessoal indo conhecer o Vagalume. Vocês chegaram a pensar em montar um equipamento com aquela mesma estrutura para receber as crianças, um equipamento público? Não, então, ele inteiro foi pensado, né? Cada detalhe ali foi muito bem pensado, planejado e cada coisa tem o seu porquê. Então, assim, tudo que a gente fez hoje foi em cima de planejamento. E daqui para frente, assim, já que deu um sucesso a questão decorativa, né? De repente uma brinquedoteca pública, algo semelhante para essas mães, né? Que atravessaram a cidade para passear, de repente tenham um espaço para brincar, já que uma das suas bandeiras também é a Mogi Cidade da Primeira Infância? Tudo que a gente tem feito hoje nas diversas áreas, desde o espaço para brincar, até a questão da saúde e principalmente a questão educacional, social e da saúde, a gente tem investido muito. Então, por exemplo, até o final desse ano a gente vai abrir o Única Infantil, né? Dando um atendimento específico para a primeira infância. Então, por exemplo, a criança que nasce aqui em Mogi, o mogianinho e a mogianinha, no serviço público não há o atendimento pediátrico de rotina, que é no período do 0 aos 6 meses, é o período que a criança mais precisa ir no médico, né? E no pediatra para fazer aquele acompanhamento, a curva de crescimento, para identificar qualquer tipo de enfermidade, de síndrome e por aí vai. Então a gente já está preparando, né, um espaço também no mesmo nível, mesmo padrão, do Vagalume para esse tipo de atendimento. Falando ainda questão de criança, de adolescente, como é que está a questão da segurança nas escolas? Na semana passada, na entrega das viaturas da GCM, o senhor disse que deve lançar um aplicativo. Eu acho que essa semana deve estar um pouquinho menos fervorosa, né? Tá, por enquanto, tudo muito calmo. Mas a gente tem ainda os burburinhos dessa história do dia 20. Como é que vocês estão tratando essa temática aqui na cidade? A segurança nas escolas sempre foi uma prioridade da nossa gestão, né? Tanto é que antes mesmo de ter esse burburinho todo, a gente implementou os totens de monitoramento em 30 escolas da cidade. De acordo com os índices, tanto de vulnerabilidade quanto de violência do bairro, a gente escolheu 30 escolas para fazer esse início de investimento. Fora esses totens, também as nossas escolas têm já o monitoramento convencional.
Essas viaturas que foram entregues recentemente, elas já estavam no escopo do planejamento. Então, assim, foi uma coincidência a gente lançar ela justamente nesse período do burburinho. Agora, o que acontece? Isso é no Brasil inteiro. O bem mais precioso do pai e de uma mãe é o seu filho. Então, quando começa a acontecer esses atos malucos no mundo e no Brasil, todo pai, toda mãe fica muito preocupado, e é natural. O que não tem ajudado muito é o excesso de fake news, é a maldade das pessoas, ao ponto de ficar lançando medo nas pessoas. A gente tem monitorado todas as redes, né, porque é onde que esses grupos se organizam, e quadruplicamos a quantidade de ronda. Mais do que isso, a gente criou um grupo de trabalho específico da segurança para tratar sobre a segurança nas escolas. Ou seja, mamães e papais mogianos podem ficar tranquilos, Fiquem né? tranquilos. E a escola é um lugar seguro, né, prefeito? É um dos lugares mais seguros que tem. Não só para uma criança, mas para qualquer pessoa. Prefeito, vamos falar da troca das câmeras, né? Que isso também acho que tem gerado bastante polêmica aqui na cidade. As câmeras estão funcionando? Estão funcionando, graças a Deus. Assim, Mogi tinha diversas câmeras, só que eram câmeras muito antigas, né? Que então, não funcionavam, né? A gente que tem que falar a verdade aqui. Algumas elas não estavam funcionando, e as que estavam funcionando com uma qualidade visual muito baixa, que era a mesma coisa que não estivesse funcionando. Então a gente fez esse investimento de troca de 150 câmeras aqui em Mogi das Cruzes, das que já tinham. Então, assim, é um outro modelo. O que acontece, Gabi? Antigamente, a tecnologia, ela mudava muito no objeto, muito no equipamento. Hoje em dia, você pode perceber, você troca de celular, o celular é muito próximo um do outro. O que muda é o sistema. O que muda às vezes é só a lente, é só alguma coisa. Então, assim, hoje a gente está investindo no melhor equipamento que existe no planeta, e eu falo disso porque não é exagero, tá? E mais do que isso, com um sistema muito inteligente. Então, assim, que consegue já não só identificar carros, mas também a face das pessoas. Então, conforme a gente for cada vez mais investindo em dados, o cerco ele vai cada vez fechando mais. Mais do que esse monitoramento das câmeras convencionais, já saiu a licitação e nos próximos meses a gente está implementando a muralha eletrônica. Então, todas as entradas e saídas da nossa cidade vão ser monitoradas. Se tiver algum carro suspeito passando em algum lugar ou entrou, geralmente quem faz algum tipo de crime rouba um carro. Então, se ele já está no sistema do Detecta, que é um sistema estadual do próprio governo, a gente já identifica ele aqui em Mogi e consegue parar, né? Ou seja, o nível de monitoramento nosso está crescendo e vai crescer ainda mais. Prefeito, todos esses investimentos, né, o monitoramento, mas quando que o mogiano vai voltar a ter aquela sensação de segurança? Por tudo que o senhor tem feito, a gente ainda vê nas redes sociais as críticas, as pessoas não conseguem avaliar que a cidade cresceu, evoluiu. Como é que você vai trabalhar para trazer essa sensação de segurança, mesmo sendo obrigação do Estado com a Polícia Militar? Assim, sensação de segurança, ela não demonstra os índices. Os nossos índices, na verdade, eles estão muito melhores já há muito tempo do que os anos anteriores. Então, por exemplo, Mogi já é considerada uma das cidades mais seguras do país. Mas por quê? Porque o índice que é usado para isso é o índice de homicídio. Então, assim, o nosso homicídio caiu drasticamente, né? Agora, os pequenos roubos, os pequenos delitos aumentaram muito por conta do processo de pandemia. Ainda assim, já é menor do que era antigamente. Agora, conforme as pessoas elas forem vendo esses investimentos, elas começam a se sentir mais seguras, porque assim, a sensação de insegurança, ela vai muito mais pelo que as pessoas falam do que é o real. Então, por exemplo, a gente acabou de falar
da segurança nas escolas. Tem um monte de gente desesperada. E não teve nenhum caso aqui em Mogi, é só de falatório, entendeu? Então assim, conforme a gente vai apresentando esse investimento, as pessoas começam a se sentir mais seguras. O próprio totem, só o fato de a gente ter colocado ele, na época não estava funcionando, só ele, só o equipamento já ali. dava uma sensação. E os índices começaram a baixar. A gente tem um problema crônico aqui, que é na Praça da Jaca, onde quase todo fim de semana tinha o pancadão ali, uso de droga e coisa e tal. Os vizinhos, o que a gente fez? Colocou um totem ali. Não tem mais. Acabou. Acabou. Mudando da segurança, agora para a gente fechar aqui o nosso quadro de hoje, prefeito, zeladoria, infraestrutura, recap, tapa-buraco, que é o que o povo quer saber, né? O pessoal tá no ônibus, o ônibus tá pulando, é porque a prefeitura não asfaltou a rua. Tá dentro do carro, tá pulando, a rua não tá asfaltada. Você iniciou o maior programa de recap da história aqui da cidade. E isso precisa ser comunicado. Já está chegando isso em toda a cidade? Graças a Deus. Mais do que o maior programa de recap, a gente triplicou o número de equipes de tapa-buraco. Porque o que acontece, Gabi? O buraco, ele é um problema de hoje, mas ele é uma consequência, né? O asfalto, a vida útil dele é de 8 a 10 anos. A idade média do asfalto de Mogi das Cruzes é de 27 anos. Ou seja, o asfalto da cidade está muito velho. Eu estou com o maior recap da história, estou recapeando 160 vias. A gente tem 3.000 vias na cidade. Então você imagina que o investimento para fazer isso é de 209 milhões, imagine para recapear a cidade inteira. Só vai deixar de ter buraco quando recapear tudo, só que é muito custoso isso. Então assim, a gente está recapeando e tem feito um trabalho muito grande de tapar todos os buracos existentes na cidade. A gente tinha mapeado 7.000 buracos até 2 meses atrás. Em um mês, a gente conseguiu fazer mais da metade, então a gente acredita que nesse próximo mês a gente finalize esses 7 buracos mapeados. Isso não quer dizer que não vai ter mais buraco na cidade. Mesmo porque agora pode estar abrindo um buraco aí com essa chuva. Né? Choveu, passou do buraco. Agora, a grande questão é, com essa solução desses 7.000 buracos e com mais equipe, a resposta da prefeitura ela tende a ser mais rápida. Porque a gente estava com um gargalo de buraco. Né? Então, assim, abriu o buraco, ele foi identificado, a gente lançou o Colab agora, que ajuda muito na identificação. Surgiu o buraco, ele logo vai ser tapado. Né? Então, assim, é uma guerra contra os buracos. Agora, buraco em Mogi das Cruzes sempre vai ter, até quando recapear toda a cidade. A rua que eu estou recapeando hoje já vai estar velha e vai estar girando buraco. E é isso que a população precisa entender, né, prefeito? Prefeito, fala pra gente aqui, pra gente encerrar. O que você espera da população mogiana em relação ao seu mandato? Eu sempre tenho agido com muita responsabilidade, sabe, Gabi? Eu não me preocupo muito com as críticas, porque eu sei o que a gente está entregando e eu tenho um planejamento de entregas. Tem um período onde muita coisa não consegue ser materializada ou vista, né, pela população, mas agora é o momento de reconhecer. Então, assim, a gente tem prestado contas constantemente e os frutos já vêm aparecendo, né? Então, assim, se você parar para comparar mandatos, a gente já consegue ver significativamente a melhora da nossa cidade. E eu consigo provar em números e em resultado o quanto que a gente já fez em 2 anos mais do que o mandato anterior. Não estou desmerecendo o mandato anterior de jeito nenhum. Eu estou falando de resultado, estou falando de trabalho. Agora, para encantar a população é muito mais fácil eu fazer coisa que elas vejam, que elas sejam encantadas. Mogi é uma cidade muito boa. Ou ela para de ser planejada para a próxima eleição, ou ela começa a ser preparada para um desenvolvimento. E é isso que a gente está fazendo. A gente está investindo na cidade para que ela se desenvolva. O nosso resultado já está sendo visto agora e vai continuar sendo visto para os próximos 20, 40 anos.
Prefeito, o senhor fez um vídeo lá na rotatória do Habib's hoje, né? Fala um pouquinho. Vai sair nesse mandato? Vai sair. A gente está com uma briga, inclusive, Gabi. Essa é a maior frustração da vida pública, porque muitas vezes tem a questão, né, do jogo político. A gente conseguiu com que duas empresas custeassem essa obra, que não é só retirar a rotatória, tem todas outras intervenções ali nas proximidades. E aí entraram com um pedido de liminar para travar a obra do novo terminal, onde essas duas empresas vão estar se instalando. Então a gente, por conta disso, tem mais um atraso de 1 ou 2 meses, né? Espero que seja menos que isso, mas geralmente é isso. Então assim, entraram com um pedido, o juiz de Deus vem estar esclarecendo. A gente acredita que até o meio do ano que vem todo esse fluxo viário novo já esteja feito, e principalmente a rotatória do Habib's. A última pergunta, o Lucas esteve no sábado lá no ministro Padilha. Qual foi o pedido de vocês para o governo federal? Tem obras paradas com investimento do governo federal aqui em Mogi? Não tem obras paradas do governo federal, mas tem diversos projetos nossos que já tinham sido encaminhados anteriormente que não tiveram uma evolução, né? Então, o que a gente tem pedido essa atenção maior do governo federal para que obras estruturantes, principalmente no que se refere à drenagem, a saneamento, são obras muito caras que o município, mesmo fazendo, não consegue fazer no volume que a cidade precisa. Então tem diversas obras que o Lucas, de uma forma muito preparada, foi lá e apresentou para o ministro Padilha. Obrigada, prefeito. Obrigado a você, Gabi. Obrigada a você, continue nos acompanhando no nosso play aqui do Alto Tietê, as principais informações aqui de toda a região e sempre presente aqui em Mogi das Cruzes. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.